Salve a igreja com a paz de Jesus, amém? Gostaria que os irmãos venham se colocando de pé para nesse momento estarmos orando. Eterno Deus, Pai Celestial, Pai querido, Pai bendito, Deus eterno, Pai amado, ó Senhor, Deus de glória, Deus de honra, Deus de poder, ó Santo Espírito Santo de Deus, ó Pai, nessa noite, ó Deus querido, Deus bendito, ó Deus eterno, ó Pai amado, eu te peço, ó Pai, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus glorioso, ó Deus de poder, ó Deus Santo, Deus de Israel, ó Pai, vem operando com o seu poder, com a sua honra, com a sua glória, descendo teu Espírito Santo sobre esse lugar, ó Pai, manifestando, ó Pai, o teu Espírito Santo sobre o nosso meio, ó Deus, manifestando a tua graça sobre o nosso meio, ó Pai, descendo a tua sabedoria, ó Pai, a tua graça divina, ó Pai amado, ó Pai eterno, ó Deus Santo Israel, ó Pai, sobre o teu servo, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, venha, ó Pai, fazendo que nós vamos, ó Pai, tomar entendimento da sua palavra, ó Pai, nos mostrando, ó Pai amado, ó Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, ó Deus glorioso, Deus de poder, Deus Santo, Deus de Israel, ó Pai, o verdadeiro caminho que leva a salvação e a vida eterna, Pai, nos abençoando, ó Pai, nos dando entendimento e sabedoria da tua palavra, ó Pai, operando com o teu poder, com a sua honra, com a sua glória, descendo o teu Espírito Santo sobre esse lugar, ó Pai, e fazendo, ó Pai, com que todas as dúvidas, ó Pai, que nós temos, ó Deus, venham sendo esclarecidas, ó Pai, que todas as dúvidas venham sendo apagadas, ó Pai, que nós vamos ter entendimento da sua palavra cada dia mais e mais, ó Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Diga graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Baixa um pouco o microfone lá na mesa. Computador aí. Meus irmãos, vamos dar um estudo bíblico hoje. Vamos falar sobre o Natal. Amém? Acredito que muitas pessoas nunca tiveram ensinamento sobre a origem do Natal. O Natal é bíblico. Quem acha que é bíblico, levanta a mão. Vamos lá. Quem acha que o Natal é bíblico, levante a sua mão para me ver. Passa um sinalzinho com a mão. Não querem fazer? Estão com medo? Quem acha que o Natal é bíblico, os irmãos que estão acompanhando aí também a transmissão, falei agora em nome de Jesus. Está todo mundo com medo, né? Vamos lá, meus irmãos. Hoje, nessa noite, nós vamos dar um estudo bíblico sobre o Natal. E depois do estudo bíblico, nós vamos entrar em oração. Vamos interceder pelas nossas famílias, pelo Brasil, pela vida de muitas pessoas que nesta noite estão reunidos, né? Muitos estão bebendo, se embriagando, se prostituindo, usando droga. As pessoas comemoram o Natal dessa maneira. Uma hora dessa tem muitas pessoas bêbadas já. Uma hora dessa já tem marido traindo as suas mulheres. Já tem mulher traindo os seus maridos. Já está tendo feminicídio, o homem matando a mulher. Briga entre família. Essa é a maneira que as pessoas comemoram o Natal. Essa é a maneira que as pessoas comemoram, segundo a história do Natal, que não é bíblico, já adiantando, eles dizem que é o nascimento de Jesus. Então as pessoas comemoram o Natal bebendo, se prostituindo, usando droga. O Natal é uma festa pagã, é um símbolo de idolatria. E nós vamos falar isso hoje na Bíblia. Eu vou provar para os irmãos dentro da Bíblia que o Natal que as pessoas comemoram não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Se você não sabia, você vai saber hoje. Então, o tema do nosso estudo é o Natal pagão e a origem do dia 25 de dezembro. Tá ok? Pode tomar teu assento por enquanto. Bendito seja o nome do Senhor. Natal, festa pagã. Diga comigo, Natal. Festa pagã. É de muita responsabilidade eu assumi esta tribuna santa
para então denunciar o secretismo religioso, denunciar o paganismo dentro das igrejas, denunciar a idolatria e a mentira que muitas religiões adotaram como festa e culto de Natal dentro das igrejas. Sei que muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, lideranças, pastores, vão praticamente me criticar ou me chamar de fanático ou louco. Porém, tudo que eu vou falar aqui é histórico, é real e verdadeiro. E eu tenho a Bíblia, aleluia, como sola escritura. Sola a escritura. Somente as escrituras é a base de tudo. Somente a escritura, ela é a nossa regra de fé. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Quem já ouviu falar a palavra paganismo ou pagã? Quem já ouviu falar? Paganismo ou pagã? O paganismo, ocultismo, o paganismo, ele está dentro de muitas igrejas que se diz cristã evangélica. Principalmente quando adotam festas pagãs, festas de idolatria, festas de origem maligna, de origem de idolatria, aonde o paganismo está enraizado, o secretismo religioso. Então, pagã ou pagão é uma palavra que se refere, o que significa pagã ou pagão? É uma palavra que se refere a crenças, práticas ou pessoas que não seguem o Deus da Bíblia, especialmente aquelas ligadas a outros deuses, forças da natureza, astros ou tradições religiosas antigas. Então, pagã significa crenças ou práticas de pessoas que não seguem o Deus da Bíblia, especialmente aquelas crenças ligadas a outros deuses, forças da natureza como sol, lua, estrela, planetas, astros, tradições religiosas antigas, culturas ligadas à idolatria, ligado a tradições antigas que viraram paganismo, que viraram adoração a deuses, a costumes e a culturas antigas. Então, o significado simples da palavra pagã é algo que vem da religião não cristã. Ou seja, tudo que vem de uma religião que não é cristã, que não está enraizado na Bíblia Sagrada, tudo que se diz religião ou crença em astros, tradições religiosas antigas, adoração a deuses, a imagem de escultura, adoração ao Júpiter, Mercúrio, lua, sol, estrela, a espiritismo, tudo que vem desse tipo de religião, que não é cristã, que não tem base na Bíblia, é paganismo. É o quê? Paganismo. Geralmente associado à idolatria. Todo paganismo é ligado à idolatria. Culto a deuses, rituais naturais ou tradições humanas. Então tudo isso, por exemplo, festa junina, paganismo. Festa aos santos, paganismo. Festa domingo, como é que eles falam? Domingo de... Vamos lá. Culto ao sol, idolatria e paganismo. Culto à lua, às estrelas. Existem muitos países que têm o sol como um deus. Isso é desde os tempos antigos, desde os tempos bíblicos. Existe muitas culturas que têm a lua como adoração, como um deus. As estrelas. Então isso é o quê? Idolatria e paganismo. Adoração de imagem. Adoração à imagem.
toda imagem que é símbolo de idolatria, que é símbolo de adoração, é idolatria e paganismo. Festas ligadas a deuses antigos, rituais que não têm fundamentos bíblicos. Resumo: pagã é toda prática, festa ou crença que não vem de Deus, nem da palavra, mas de tradições humanas ou de outras religiões. Então, o Natal é uma festa de tradições humanas, paganismo, símbolo de idolatria também, ok? Jesus não nasceu 25 de dezembro. Jesus não nasceu nesta data. Se você ler toda a Bíblia do Novo Testamento, e se você conferir todas as profecias do Antigo Testamento que faz menção ao Messias, que faz menção às profecias ligadas a Jesus, a Bíblia não diz a data que Jesus nasceu. A data do Natal não vem da Bíblia. A data do Natal não vem da Bíblia. Não existe registro com uma data identificando o Natal como algo bíblico, algo como prova que Jesus nasceu no dia 25. Não existe na Bíblia, ok? Não existe. A Bíblia não registra o dia nem o mês do nascimento de Jesus. Então veja bem, a Bíblia não tem registro bíblico o dia do nascimento de Jesus. Então, essa mentira que Jesus nasceu no dia 25 é uma mentira. Coloca a pilha para carregar, por favor. Então, meus irmãos, 25 de dezembro foi escolhido. Abaixa esse microfone, por favor. Dia 25 de dezembro foi escolhido no século depois, no século IV, por coincidir com festas pagãs romanas. Então veja bem, festas no dia 25 de dezembro era comemorado uma festa pelos romanos, pelo catolicismo romano. No século IV, eles celebravam uma festa Saturnálias, festa dedicada ao deus Saturno. No dia 25, então, isso é histórico, os irmãos podem pesquisar, era uma festa dedicada ao deus Saturno, marcada por troca de presentes, banquetes, decoração, suspensão de normas sociais, alegria ritualizada. Muitos costumes do Natal não vêm da Bíblia, mas dessas festas pagãs. Vocês vão entender que no dia 25 de dezembro, a Igreja Católica Romana, desde o século IV, eles então tinham como festa, como celebração ao deus Saturno. Essa festa era chamada Saturnálias, e também ao deus Invictus, que é o culto ao sol invencível. Veja bem, então, no dia 25 era comemorado essas festas, 25 de dezembro, o grande império, a grande força católica, desde o século IV, eles faziam então celebração, adoração, o paganismo ao deus Sol Invictus, Sol Invicto, o Sol invencível, um culto pagão romano ao deus Sol.
oficializado no século III depois de Cristo. O sol era visto como divindade suprema, fonte de vida, poder e vitória. Data comemorativa, dia 25 de dezembro. Vamos lá. O que é o solstício de inverno? O solstício de inverno é um fenômeno astronômico que ocorre entre o dia 21 e 22 de dezembro, no hemisfério norte, quando acontece a noite mais longa do ano, o dia mais curto. A partir dali, os dias começam a aumentar. Para muitos povos antigos, isso simbolizava a morte e renascimento do sol. Renascimento do sol, conexão com o Natal, dia 25 de dezembro. Então, veja bem, no dia 25 de dezembro, o paganismo, criado pela Igreja Romana, desde o século III ao século IV depois de Cristo, eles celebravam, comemoravam a adoração ao Deus Sol, ao Deus Saturno, e eles comemoravam essas festas. Quando o cristianismo passou a ser favorecido no Império Romano, veja bem, a data dia 25 de dezembro foi escolhida próximo ao solstício, coincidiu com festas solares já existentes. Ou seja, essas festas que tinha o Sol como adoração, Saturno como adoração, né? Essas festas já existia. O simbolismo do renascimento do Sol foi significado para o nascimento de Cristo. Então já havia essas festas comemoradas, que era uma festa de idolatria ao Deus Sol, adoração, criado pela própria Igreja Católica Romana, desde o século III ao século IV. O que eles vão fazer? Eles vão criar, então, para comemorar, nessa data que já tinha essas festas, a festa de Natal, dando a ideia do nascimento de Cristo. Então, eles vão se substituir essas festas pela festa, então, do Natal, dando a ideia do nascimento de Cristo. Isso não vem da Bíblia, mas de uma estratégia cultural. Eles já tinham como cultura, como costume, adoração ao sol, paganismo. A Igreja Católica de Roma, desde o século III, ele sempre levou o povo ao erro, à idolatria, à prática do paganismo, adoração à imagem, adoração ao sol, adoração à lua, adoração a Saturno. Isso era uma festa cultural para eles. Era uma festa cultural, então, bem no dia 25 de dezembro, eles vão criar a festa de Natal, dando a ideia do nascimento de Cristo, que não é bíblico, não existe na Bíblia. E olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio, abra sua Bíblia rapidamente, capítulo 4, versículo 2. Não é bíblico. Isso não é bíblico, olha o que a Bíblia diz. Nada acrescentareis à palavra que vos mando. Olha o que Deus está dizendo. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, nada acrescentareis à palavra que eu vos mando. Então, veja bem, eles então colocaram o dia 25, que já havia essas festas que eu citei aqui, que era uma festa de idolatria, ligado ao sol, né? Ligado ao sol invencível, o solstício de inverno. Eles então vão colocar o Natal como a ideia do nascimento de Cristo, que não é bíblico. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu desafio qualquer teólogos, pastores, bispos, autoridades, a provar nesse livro chamado Bíblia, que possui 66 livros,
39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A data exata que Jesus nasceu não tem aqui na Bíblia Sagrada. Então veja bem, Jesus nunca ordenou celebrar o seu nascimento como festa de Natal. Jesus nunca deu mandamento aos discípulos, Jesus nunca deu mandamento à igreja celebrar o dia do seu nascimento. Em todas as escrituras não existe nenhum mandamento dado por Jesus, nem pelos apóstolos, a celebrar o nascimento de Jesus Cristo como Natal. Não existe nas escrituras, não existe na Bíblia Sagrada uma ordem dada por Jesus ou pelos apóstolos para celebrar o dia do seu nascimento, para fazer culto de Natal, culto da data do seu nascimento. Não existe na Bíblia. Os apóstolos nunca celebraram culto de Natal. Os apóstolos nunca. O livro da Bíblia que fala a história da igreja primitiva. Por que primitiva? A primeira igreja. É o livro de Atos dos Apóstolos. Eu desafio os irmãos a ler todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, que fala a história dos apóstolos, que fala a história da origem da igreja. Então não existe culto de Natal celebrado pelos apóstolos, nem pela primeira igreja primitiva, e nem nas cartas do apóstolo Paulo, nem do apóstolo João. Nenhum apóstolo escreveu, aleluia, as igrejas a celebrar culto de Natal, porque não existia, não tinha. Jesus não ordenou a igreja a fazer isso. O que não é ordenado por Deus não pode ser imposto como culto. O que não é ordenado por Deus não pode ser imposto como culto, nem como cultura, nem como costume, nem como regra de fé. Não pode. Em Mateus capítulo 15, versículo 9, olha o que a Bíblia diz. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Mateus capítulo 15, versículo 9. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então toda a igreja que se reúne e faz festa, faz culto de Natal para celebrar o nascimento de Jesus, a Bíblia está chamando isso falsa adoração e doutrinas que são preceitos de homem, porque não é bíblico. Se não é bíblico, a igreja não pode celebrar e nem comemorar. Vamos ver, a única celebração memorial instituída por Jesus, qual que é na Bíblia? A única, quem falou aí? Quem falou Páscoa? Quem falou Páscoa? Não, Páscoa está errado. A única, porque a festa da Páscoa é uma festa judaica, dada por Deus para o povo judeu, no Antigo Testamento. Ela começou na saída do Egito. Então vamos lá. A única celebração memorial instituída por Jesus é a Santa Ceia. É a Santa Ceia. É a única ordenança dada por Jesus. Bate palma para Jesus. É a Santa Ceia. Ela foi instituída por Jesus, dada como mandamento, dado como mandamento, instituída por Cristo. Aleluia. Veja em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 20, tem como colocar aí os versículos, por favor? Lucas capítulo 22, versículo 18. Lucas capítulo 22, versículo 18. Vamos lá? E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é meu corpo que é partido por vós. E é dado. Fazer isto em memória de mim. Está vendo aí? Jesus não disse, celebre do meu nascimento. Não. Ele disse, lembre da minha morte. Ok? Jesus não está falando para lembrar do nascimento dele.
A Santa Ceia é um memorial que lembra a morte de Cristo. Onde está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz. Todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Então veja bem, então somente a Santa Ceia foi ordenada a celebrar com o objetivo de fazer memória à morte de Cristo e à ressurreição. No Novo Testamento não ordena celebrar. Olha aqui, ó. No Novo Testamento não tem ordenança de Jesus para celebrar. Veja aí. Natal. Ok? No Novo Testamento não tem ordenança de Jesus para celebrar o quê? O Natal. Que Jesus não nasceu no dia 25. Jesus não manda celebrar a Páscoa com ovo de Páscoa e coelho. Essa Páscoa não é bíblica. Festas pagãs que as igrejas evangélicas comemoram. Muitas igrejas. Natal, que é mentira. Jesus não nasceu no dia 25. Ele também não mandou celebrar o seu nascimento. Somente a sua morte. Então, festa da Páscoa com celebração de coelho, ovos de Páscoa, não é bíblico. Primeiro que a Páscoa era comido 3 alimentos. Não era coelho e também não era comido chocolate. A Páscoa bíblica era comido ervas amargas, cordeiro assado e pão asmo. Esses 3 alimentos eram comidos pelos judeus na festa de Páscoa. Páscoa significa pular por cima, passar por cima. A Páscoa é o símbolo da libertação do povo hebreu da terra do Egito, ok? Então o único objetivo da Páscoa é celebrar a libertação do povo hebreu do Egito. Então essas festas as igrejas celebram de maneira errada. Essas festas são paganismo. Pastor, mas tu está dizendo que a Páscoa é bíblico, está chamando a Páscoa de paganismo? A Páscoa celebrada com ovos, coelho, primeiro que coelho não coloca ovo. Já começa por aí. Não coloca. Quem já viu ovo de coelho aqui? Ninguém, porque não existe. Então essa Páscoa é falsa. Vamos lá. Sexta-feira Santa. Jesus mandou fazer culto sexta-feira Santa? Jesus mandou, ordenou. E isso foi criado pela igreja romana, católica. Isso é paganismo. Não existe na Bíblia culto de sexta-feira Santa. Festa junina dentro das igrejas. Paganismo. Paganismo. Festa da idolatria. Não é bíblico. E muitas igrejas evangélicas comemoram a festa junina, pior, dentro da igreja. Quaresma. Jesus mandou celebrar a Quaresma? Não existe. Não é bíblico. Se não é bíblico, a igreja não pode celebrar. Se não é bíblico, a igreja não pode fazer culto a algo que Jesus não ordenou. Advento, é bíblico? Não. Dia dos Santos, é bíblico? Não. Jesus nunca mandou comemorar Dia dos Santos, porque só existe um santo, que é o Todo-Poderoso. Se não foi ordenado por Jesus, não é mandamento cristão. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia. Não foi ordenado por Jesus. Esse paganismo precisa sair de dentro das igrejas evangélicas. Esses falsos cultos, esses cultos que têm o objetivo de idolatria, falsa adoração. Deus não aceita esse tipo de culto. Culto de secretismo religioso, paganismo. Deus não aceita. Gálatas 1:9, olha o que a Bíblia diz. Assim como já vou-lo dissermos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema.
Se alguém está anunciando para você, dizendo que essas festas não tem nada a ver, que isso é cultura, se alguém está dizendo para você que não tem nada a ver culto de Natal, comemorar o Natal, que não tem nada a ver a festa junina, festas pagãs, a Bíblia chama de anátema. A palavra anátema significa maldito. Qualquer pessoa que te anunciar um outro evangelho que não seja esse da Bíblia, qualquer pessoa que te ensinar mentira, paganismo, secretismo religioso, dizer que não tem nada a ver, que isso é fanatismo, que isso é loucura, não segue a ideia do pastor Vantos, essa ideia não é minha, eu leio a Bíblia. Deus abomina o secretismo religioso, Deus abomina o paganismo, Deus abomina a idolatria, culturas ligadas ao paganismo, culturas ligadas à idolatria, aonde Deus não é adorado, aonde Deus não é o centro. A Bíblia chama de anátema, pessoas que anunciam um outro evangelho que não está escrito na Bíblia, que introduz esses mandamentos, essas regras como cultura, como adoração. A Bíblia chama de anátema, a Bíblia chama de maldito. Lideranças, bispos, pastores que ensinam mentira, que estão trazendo paganismo, ocultismo, secretismo religioso dentro dos templos, que estão corrompendo as escrituras, estão trazendo doutrinas de homem, doutrinas de demônio. A Bíblia chama esses líderes de anátemas. A Bíblia proíbe adorar Deus com costumes pagãos. O que é adorar Deus com costumes pagãos? É você trazer para dentro da igreja costumes pagãos, cultos pagãos, festas pagãs. E a Bíblia proíbe, Deus abomina, Deus odeia quando traz e mistura com o evangelho santo, um evangelho incorruptível, um evangelho puro, quando você traz essa mistura. Por isso que surgem as seitas, as falsas doutrinas. Quando você traz essas doutrinas de demônio, doutrinas de homem para dentro da igreja, coloca isso como regra, como cultura, como mandamento, adotam essas práticas, o paganismo dentro da igreja, mistura com o evangelho de Cristo, Deus abomina, Deus proíbe. Veja comigo Deuteronômio, capítulo 12, abre a Bíblia por favor. Deuteronômio capítulo 12, coloca aí por favor, Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 e o 31. Vamos prestar atenção no estudo agora por favor. Deuteronômio capítulo 12, versículo 30 e o 31. Olha o que diz: guardate que te não enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti, e que não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram a estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram com fogo a seus deuses. Então veja que a Bíblia proíbe a não fazer, a não trazer o paganismo, que é a adoração a deuses, que é a adoração, o espiritismo, que é a adoração também ao sol, à lua, Saturno, que é a filosofia humana, diabólica, que faz a pessoa refletir, pensar, que faz a pessoa acreditar na força da natureza, que faz a pessoa pensar que é semideuses. Então veja bem, isso é paganismo e Deus proíbe através dos seus mandamentos.
dada a Moisés ao seu povo, Então veja bem, Deus, ele proíbe. Deus, ele o quê? Proíbe. Veja comigo também Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então essas festas pagãs, como o Natal, em dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que ele não nasceu, a Bíblia não diz, isso é tradições dos homens, isso é paganismo, porque, veja bem, nós vamos detalhar o verdadeiro significado da festa do Natal. Eles fazem menção ao nascimento de Cristo, que não é bíblico. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A Bíblia não diz a data que ele nasceu. Então veja bem, olha o que Paulo está dizendo aqui também sobre isso, sobre tradições do homem, filosofias. Veja bem o que Paulo está dizendo. Adorar a Deus com práticas pagãs é pecado. Adorar a Deus com práticas pagãs é pecado, porque todo paganismo é idolatria. É adoração a outros deuses. Então toda a igreja que se diz cristã evangélica, que fazem culto de Natal dentro da igreja, que participa e comemora festas pagãs, todas as festas que faz menção ao paganismo, ao secretismo religioso, é pecado. É pecado. O que é secretismo religioso? Guarde essa palavra. Secretismo religioso. O que é secretismo religioso? Secretismo religioso é a mistura, veja bem, é a mistura de adoração ao Deus verdadeiro com crenças, rituais ou símbolos de outras religiões, especialmente pagãs, criando uma fé adaptada, mas não pura. Ou seja, é a mistura de adoração ao Deus verdadeiro com outras crenças pagãs, símbolos, imagens. Por exemplo, tem pessoas que adoram anjos. Secretismo religioso. Usam símbolos de adoração. Tem pessoas que adoram a cruz. A cruz é símbolo de idolatria, criado pela Igreja Católica. Primeiro que a cruz nunca foi símbolo do cristianismo bíblico. A cruz era símbolo de maldição. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito, todo aquele que fosse para o madeiro era maldito de Deus, como diz lá em Deuteronômio. Quem morria na cruz era maldito. E Paulo está dizendo que Cristo se fez maldito por nós morrendo na cruz. Mas Jesus nunca mandou adorar a cruz como símbolo de adoração. Quem tem que ser adorado não é a cruz, é Jesus. Porque Jesus venceu a cruz. Então o secretismo religioso é quando a pessoa diz que serve a Deus, mas adota costumes que não vêm da palavra. Práticas pagãs dizendo que agora são para Deus. Adoração, imagem de escultura, Papai Noel, anjinho e outros. Ou seja, secretismo religioso é a mistura com a adoração. Isso é uma blasfêmia. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então o secretismo religioso que mais tem hoje dentro das igrejas evangélicas é o secretismo religioso criado pela própria igreja de Roma, católica apostólica romana, que criou a adoração às imagens de escultura, adoração a ídolos, adoração ao sol, lua, adoração a anjos e adoração a festas pagãs, adoração ao Papai Noel. Então, as igrejas evangélicas
adotaram esses costumes, trouxeram para dentro da igreja adoração a imagens, a símbolos, a ídolos. Existem igrejas que até enfeitam a igreja com símbolos do time de futebol que foi campeão, que enfeita a igreja com as bandeiras do time de futebol do Corinthians, do Cruzeiro, trazendo símbolos de idolatria para dentro dos cultos, trazendo imagem de anjos para dentro do culto, adoração a anjo, adoração ao homem, aonde Deus não é o centro, mas sim o homem. Isso é secretismo religioso. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não a darei, nem ao meu louvor as imagens de escultura. Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Mateus 6, 24. Não podemos servir a dois senhores. Então, o secretismo religioso é um pouco do espiritismo dentro da igreja evangélica. Veja bem, é um pouco do secretismo dentro da igreja evangélica. O secretismo religioso é o quê? É um pouco do espiritismo dentro da igreja evangélica. É um pouco do catolicismo dentro da igreja evangélica. É um pouco da bruxaria dentro da igreja evangélica. É um pouco da macumba dentro da igreja evangélica. É um pouco das crenças orientais, crença como adoração sol, lua, o vento, adoração aos espíritos dentro da igreja evangélica. Consultar mortos tem muito dentro das igrejas evangélicas. Atos e prática praticado hoje dentro de igrejas evangélicas, como sessão do descarrego, ungir o corpo da pessoa. Tem pastores que falam que para tirar o mal da irmã tem que ungir o corpo dela, manda ela tirar a roupa e unge o corpo dela. Práticas dentro da igreja como venda de sal grosso, venda de vassoura ungida, venda de óleo ungido, secretismo religioso. Isso é pecado, isso é demônio, isso é falsa doutrina dentro da igreja evangélica. Confissão positiva, miticismo, falsa teologia da prosperidade, aonde visa mais o dinheiro do que a verdadeira adoração a Deus. Secretismo religioso, falsas doutrinas, é uma mistura dentro da igreja. Por isso que Deus não manifesta o seu poder dentro de muita igreja, porque Deus não divide a sua glória com ídolos, com imagem. Porque o secretismo é pecado? Porque distorce a verdade. Corrompe a adoração a Deus. Substitui a obediência por tradição. Tenta agradar a Deus sem santidade. Por isso é pecado. Agora vamos lá. Árvore de Natal e a idolatria. A árvore de Natal é uma idolatria. Você nunca parou para pensar? Primeiro que ela já tem um símbolo de uma pirâmide. Veja. Ocultismo, paganismo. Ela é enfeitada com idolatria. O que ela é enfeitada? Com bolas de ouro, prata, com anjinhos. O que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 20? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há no céu e na terra e no mar. Não se encurvará ela, não se prostrará ela. Deuteronômio 4,16, não farás imagem de homem, figura, nem de animal, de nada. E o que ela é enfeitada? Pisca-pisca, anjinho, Papai Noel, são imagens que Deus abomina, que Deus proibiu de fazer. É bíblico ou não é? Salmo 115, tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Torna-se semelhante a eles, todos que fizer, sejam como eles. E se eu te falar que antes de Cristo Deus proibiu fazer árvore de Natal? Se eu te falar que a árvore de Natal é idolatria antes de Cristo,
Não tem a palavra Natal na Bíblia, que Natal significa nascimento. Não tem. Mas a adoração à árvore com enfeites já havia antes de Cristo. E Deus repreendeu o seu povo por essas práticas. Pastor, me mostra na Bíblia. Claro que eu vou mostrar. Abra a sua Bíblia. Eu quero que todo mundo abra a Bíblia, vamos ler junto. Jeremias capítulo 10. Olha que interessante. Jeremias capítulo 10. Versículo 2 ao 4. O estudo está tão bom, hein, Jess? Que está tendo até arrebatamento. Dá uma olhada. Olha. Maravilha. Opa. Maravilha, hein? Ô, glória. Ô, glória. Vamos lá. Jeremias capítulo 10, versículo 2 ao 4. Vamos ler esse versículo bem devagar. Olha aqui, ó. Olha, Deus proíbe árvore de Natal dentro da igreja e dentro de casa. Essa prática foi adotada pelo povo antes de Cristo como idolatria, adoração à árvore. E Deus usa Jeremias para exortar, repreender o povo a largar essa idolatria. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá, Jeremias 10, versículo 2 ao 4. Olha aqui, ó. Assim diz o Senhor. Coloca o versículo aí, por favor. Não aprendais o caminho das nações, nem vos espantei com sinais do céu, que com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro. Olha aí, lê. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artifício com machado. Olha aí, olha como é que eles enfeitam. O que vem na árvore de Natal, irmão? Olha os enfeites. Com prata e com ouro o enfeitam. Com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Madeira cortada, o que significa árvore, ok? Madeira cortada. Enfeitada com ouro e prata. Qual é a cor que vai nas árvores de Natal? Ouro e prata. As bolinhas. Vamos lá. Colocada como objeto especial. Não é enfeitada a árvore? Está vendo aí? Olha quem profetizou contra isso. Jeremias. Jeremias 10, versículo 2 ao 4. Que coincidência. Vocês me dizem sobre essa profecia aí? O texto descreve a prática de idolatria, não a adoração verdadeira. E agora? As árvores eram cortadas no Antigo Testamento, eram enfeitadas como símbolo de idolatria, adoração. Que símbolo tem a árvore de Natal hoje para você? Para mim não tem nenhum símbolo. Isso é paganismo. É tradições de homens do século IV, criado por uma igreja que queria ter o domínio do mundo. E ela foi criada com o propósito de ser a única religião em dominar o mundo, introduzindo a idolatria e o paganismo. Agora vamos lá, quem foi o Papai Noel? Quem foi? A Bíblia não fala de Papai Noel. Não existe na Bíblia essa figura. Eu já li a Bíblia várias vezes, toda a Bíblia, nunca encontrei esse nome. Papai Noel não é uma figura bíblica. Ele é um resultado de uma mistura histórica e cultural, secretismo, que une um personagem histórico, mitos pagãos, marketing moderno. Papai Noel, ele é a figura do Nicolau de Mira, São Nicolau. Existiu essa pessoa. Viveu no século IV. Na região da Lícia, atual Turquia. Era conhecido por atos de caridade. Não existe na Bíblia. Nunca se vestiu de vermelho. Não usava trenó. Não tinha renas.
Com o tempo, a história populares exageraram seus enfeitos, seus feitos, transformando caridade em lenda. Influência de mitos pagãos. Povo do norte da Europa misturaram a figura de Nicolau com divindades pagãs, ou seja, usaram Nicolau, que existiu esse homem, com divindade pagã. Um exemplo é Odin, Deus associado, viagem pelos céus, barba longa, recompensa às crianças. Então eles criaram, usaram a imagem de São Nicolau, transformaram esse homem num Papai Noel. Aqui começa a mistura entre o cristianismo cultural e o paganismo. A transformação moderna, Papai Noel. Quem foi que inventou o Papai Noel com a barba branca e com as roupas vermelhas? Porque São Nicolau não usava a roupa vermelha nem a barba branca. Ok? Isso é histórico. Desafio qualquer um pesquisar isso. Quem foi que criou essa imagem? Foi uma criação, sabe de quem? Vocês não adivinham quem foi que criou isso. Quem estudou sabe. Século, deixa eu ver, século XIX. Escritores, século XIX. Escritores e ilustradores padronizaram a figura. Século XX, olha aqui, escuta. Campanhas publicitárias da Coca-Cola popularizaram roupa vermelha, aparências bonachona, ligação direta com consumo e presente. Sabe quem criou essa figura com a roupa vermelha, com a barba branca? A Coca-Cola. No século XX. Aqui começa a mistura entre o cristianismo, está vendo? Entre o cristianismo e o paganismo. O Papai Noel que conhecemos hoje é produto de marketing e não de fé cristã. Ele é um produto de marketing que virou idolatria. Que virou que idolatria? Porque ele é tido como um Deus. Quer ver? É feita a imagem dele. A imagem dele é colocada em cartaz, em árvores de Natal. As crianças acreditam que ele é um Deus, que ele dá presente, que ele é bonzinho, tomando o lugar de Deus, tomando a adoração de Deus. Quando as crianças veem o Papai Noel, os pais vão lá, leva para tirar foto com ele. Elas querem tocar nele, querem adorar ele. Ele é um símbolo de idolatria. Ele é o centro da adoração. É símbolo de idolatria. É uma figura que não existiu da maneira que é apresentado hoje como um marketing dessa festa pagã chamada Natal. Quais as consequências espirituais? Ensina a mentira às crianças, ensina a idolatria e a adoração a mortos. Eu não acredito em Papai Noel, eu acredito no Papai do Céu. Então veja bem, o Papai Noel que foi criado pelo marketing, que é o símbolo do Natal. Então veja bem, olha aqui, ó. Olha aqui, veja o crime, veja o crime. Veja o crime, a burrice e veja como o diabo engana. Olha aqui, ó. Eles criam para substituir a festa da adoração ao sol. Né? Lembra que eu falei? Eles vão criar um Natal. Natal significa nascimento. E vão colocar a data do nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que não existe isso. E o que eles vão fazer? Eles vão criar um personagem. Eles vão criar um personagem que vai receber toda a adoração. Quem está recebendo a adoração do Natal não é Jesus, é o Papai Noel. Ué, se eles celebram o Natal como o nascimento de Jesus, por que a figura que mais aparece, que é mais adorada, que as pessoas idolatram é o Papai Noel? Ué, como aí? Me explica isso. Me explica isso agora. Se realmente o Natal fosse bíblico, quem deveria ser adorado? Jesus. Mas quem é adorado no Natal? Papai Noel. É idolatria. Quem tomou o lugar então de Jesus? Papai Noel. O Papai Noel hoje é mais conhecido do que Jesus. Por quê?
virou uma tradição cultural. O mundo inteiro. Se você chegar na Europa e perguntar, você sabe quem é o Papai Noel? Sei, Papai Noel do Natal. E aí você perguntar para as pessoas assim na rua, você conhece Jesus? Não. Quem é Jesus? Sabe. Ou seja, o Papai Noel, ele é mais conhecido do que Jesus hoje. Por quê? Porque essa festa pagã, ela tem um poder político que domina o mundo. As pessoas conhecem mais o Papai Noel porque fizeram uma figura, aquele voando, entra pela chaminé, eu cresci dizendo que se eu deixasse um pazinho de sapato na janela aberta de casa, o Papai Noel ia me visitar. Quem lembra dessa história? Sendo que se hoje você deixar uma janela aberta da sua casa, quem vai te visitar é o ladrão. Ele vai entrar pela sua janela e vai roubar a sua casa. E eu deixei lá o pazinho do meu sapato, sendo que eu estou esperando o presente até hoje. Não chegou. Então, nós não comemoramos o Natal. O Natal é uma mentira. O Papai Noel é uma idolatria. É um paganismo, é um secretismo religioso. Que pena que muitos pastores e irmãos que se diz cristão estão agora adorando o Papai Noel. Adorando um secretismo religioso. Adorando uma festa pagã. Que triste saber que muitos irmãos cristãos estão agora festejando uma festa mentirosa que não é bíblica. Aí você vai dizer, então o que o crente pode fazer? Então o que o crente deve fazer? O que o crente deve fazer? Celebrar Cristo todos os dias. E não uma data pagã. É ensinar a verdade bíblica aos seus filhos. Ensinar para os seus filhos que Papai Noel não existe e que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. O que o crente pode fazer? É rejeitar práticas, cultos, paganismo, que não glorifica a Deus. O que o cristão pode fazer então? A gente não vai fazer nada? Viver o evangelho santo diariamente. Você pode fazer. O Natal não vem da Bíblia, não foi instituído por Deus, não foi praticado pelos apóstolos, não foi praticado pela igreja primitiva. O Natal é pagã, o Natal é secretismo, criado por uma falsa igreja com objetivo de idolatria e adoração a mortos, adoração a Papai Noel. O único que deve ser adorado é Deus e não os homens. Então eu termino esse estudo lendo Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Procuro eu agradar a homem ou a Deus? Interrogação. Procuro eu agradar a homem ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, quem faz culto de Natal, quem comemora o Natal e acredita em Papai Noel, está agradando aos homens e não a Deus. Deus seja louvado. Qualquer pastor que assistir esse vídeo, eu desafio vocês a me desmentir. Desafio vocês a falar que eu estou mentindo. Prove. E ainda aceito vocês me processar e provar na justiça que eu estou falando mentira. A história não esconde. Pesquise isso no Google, no site GPT. Pode pesquisar a história do paganismo do Natal, do Papai Noel. Procura na Bíblia. Se vocês gostam de Bíblia, procura aqui se Jesus nasceu no dia 25. Procura aqui se existe árvore de Natal, se existe Papai Noel.
Pastor, você está sendo muito religioso, isso é fanatismo. Eu sou fanático pela verdade. O meu fanatismo não me envolve com paganismo, não me envolve com secretismo. O meu fanatismo me afasta da mentira, me afasta do erro, da idolatria. O meu fanatismo me faz seguir e obedecer às verdades bíblicas. Pode me chamar de fanático, fale o que vocês quiserem, mas naquele grande dia vamos ver quem está certo. Vamos ver quem vai ser salvo. Se são aqueles que trouxeram o secretismo religioso para as igrejas evangélicas, que fizeram uma mistura de paganismo, de adoração a deuses, idolatria, que tiraram Deus como centro da adoração. Veremos quem vai ser salvo. Eu não sigo tradições de homem. Eu não sigo doutrinas de homem. Eu sigo doutrina bíblica. Deus seja louvado. Podem me criticar, podem me xingar, pode falar mal de mim, fale o que vocês quiserem. Mas uma coisa eu sei, eu fico com Deus da Bíblia e vocês ficam com o Papai Noel. Boa noite, tchau. Engraçado, eu vou falar que essas festas que eles falam que está comemorando o nascimento de Jesus, sabe como é que eles comemoram? Champanhe com álcool, bebida alcoólica. Todo mundo agora no Natal está enchendo a cara. As famílias se reúnem, ó, vinho, cerveja, aí começa a briga, começa a discussão, estupro, feminicídio, homicídio, acidente. Ué, que festa é essa? É assim ou não é? Hã? Lembra como é que o diabo te usava, irmão, nessas festas? Como é que você desandava? Como é que você ficava doido, louco? Você queria virar até o super-homem, outros queriam virar a Mulher Maravilha. Ficava bêbado, drogado, não era assim? Hã? Faz uma reflexão aí. Pedro, você virava o quê, Pedro? Fala aí, Pedro. Então, olha aí, ó. Amém? Agora nós vamos entrar em oração, irmão. Vamos interceder pelas famílias. Que hoje é o dia que mais morre pessoa. Briga, homicídio, suicídio, acidente. Vamos entrar em oração à igreja. Vamos orar e interceder pelo Brasil. Vamos orar pelas igrejas. Vamos orar pelas nossas famílias. Chama os irmãos de oração. Dobra o seu joelho no altar e vamos orar. Em nome de Jesus. Amém? Ô, irmão, pode orar aqui também, tá? Vem os obreiros, irmão, pode todo dobrar o joelho aqui, as irmãs também, vamos orar. Pode puxar a oração.